De acordo com os últimos dados publicados pelo governo japonês, há no Japão 185.967 brasileiros residindo na Terra do Sol Nascente, dos quais 46% são mulheres. Ou seja, aqui no Japão tem 84.715 mulheres vivendo, trabalhando e se dedicando aqui no Japão. E para falarmos mais sobre as mulheres brasileiras que vivem no Japão, hoje nós convidamos Lilian Mishima, a fundadora do grupo SOS Mamães no Japão. SOS Mamães no Japão é um dos principais grupos no Facebook, com mais de 40 mil pessoas seguindo as suas redes sociais. Lá há informações sobre a maternidade, sobre a educação dos filhos e assuntos relacionados à comunidade e à mulher brasileira aqui no Japão. Se você quer saber mais sobre como é ser mulher aqui no Japão, quais são as suas dificuldades e quais coisas as mulheres necessitam aqui no Japão, este podcast é o podcast certo para você. Então fique com essa entrevista que nós fizemos com Lilian Mishima. Meu nome é Everton Miyazaki e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais este podcast. Bem-vindos vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Hoje eu vou ter um papo muito, mas muito legal aqui com a fundadora do SOS Mamães no Japão. O que é esse trabalho? Como nós vamos desenvolver esse trabalho? Eu vou estar conversando aqui com a nossa fundadora, que ela vai estar se apresentando, tá bom? Então vamos para a nossa introdução, a nossa apresentação. Quem é a pessoa por trás do SOS Mamães no Japão? Oi, Everton. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo com vocês, de estar me apresentando e falando um pouquinho do nosso trabalho, né, o que é o SOS, o que acontece por trás dos bastidores do SOS e quais são os projetos, né, e futuros planos. Bom, eu me chamo Lilian Mishima, estou no Japão aproximadamente há 23 anos. Tenho mais tempo de Japão do que de Brasil. Não sou descendente, né? Eu vim com a minha mãe, meu padrasto. Na época tinha 13 anos. Estudei aqui, né? Estudei, me formei em escolas japonesas por uma opção minha também, que eu vim para o Japão para ficar com a minha mãe, meus irmãos, né? Meu padrasto. Acabei que conheci meu marido aqui no Japão, me casei, tive meus filhos aqui e por aqui estou, né? Sem no momento, sem nenhum plano de voltar. Sou mãe de 5 filhos, tenho 3 meninas, 2 meninos. A minha filha mais velha, esse ano ela completou 19 anos, meu pequeno caçula está com 6 anos. E aí te explicando como surgiu o SOS, né? Como eu mencionei, estou aqui no Japão já há muito tempo. Sempre tive esse contato com a comunidade brasileira. E há muito tempo atrás, por ter estudado em escola japonesa, sou fluente no japonês. E no começo, assim, eu passava muitas informações, fazia algumas traduções para algumas mães próximas, algumas amigas. Então, geralmente, quando tinha algo que elas não entendiam, elas me ligavam, me procuravam, mandavam alguma mensagem. Acho que isso é normal, faz parte, né? Acho que geralmente quem entende um pouquinho mais acaba sendo procurado para esclarecer alguns assuntos, algumas dúvidas de quem não domina o idioma. E quando eu engravidei do meu filho, né, o Henrique, Uhum. eu criei um grupo, estava bem no começo ali dessa coisa de Facebook. Eu criei um grupo com a intuição que fosse algo parecido de algo que eu já participava no Brasil, que era ainda tem uma comunidade muito grande chamada Baby Center. E nessa comunidade eram várias grávidas do mesmo tempo de gestação, onde elas trocavam informações, né, compartilhavam experiências. Então, meio que E você, licença, meio que você percebeu que o que tinha no Brasil você poderia aplicar aqui no Japão. mais ou menos, eu achei assim bem interessante a comunidade.
E assim que eu entrei para essa comunidade, que ela se forma, né, junto com mães do mesmo tempo de gestação, eu logo fui convidada para ser moderadora daquele grupo. Não, não é uma rede social, é um site mesmo, com algumas comunidades dentro dele. É muito bacana, muito famoso. É um site assim que tem no mundo todo, né? E aí achei isso legal. E o que eu quis fazer? Eu falei, bom, eu acho que ao invés das pessoas ficarem me ligando, me procurando, né? Se eu criar um grupo e ir colocando as informações ali, geralmente era mais voltada para essa coisa de criação, educação de filhos, acho que facilita, né? Porque a mesma informação ela pode beneficiar várias pessoas ao mesmo tempo. Sim. E nisso eu criei um grupo bem pequeno no Facebook, que eu moro em Comac, né? Moro aí aproximadamente uns 16, 17 anos em Comac. E criei esse grupo para mães de Comac, né? Que seriam ali as minhas vizinhas. As pessoas que você está trabalhando, as pessoas que você está fazendo tradução, seria essas pessoas à sua volta, né? Isso, as pessoas ao meu redor, Hum. isso mesmo. E aí o que aconteceu? Eu expliquei qual que seria o intuito, né? Aí foi passando de amiga para amiga, minhas amigas começavam a adicionar outras mães nesse grupo e elas começaram a fazer o mesmo. Então, assim, as informações que eu tinha, eu colocava ali, né? Se tinha alguma dúvida, se alguma mãe tinha alguma dúvida, elas escreviam ali, a gente, quem sabia, ajudava a solucionar, resolver, né? E quem tinha algumas informações bacanas, importantes, assim, úteis, também compartilhava ali. Eu sei que foi em questão, assim, de meses, sabe? Coisa bem menor do que 6 meses. O grupo, ele cresceu muito. E pessoas de outras, assim, mães, mulheres de outras regiões começavam a pedir para participar da comunidade, né? E quando chegou mais ou menos, assim, um ano, eu vi que já não era mais o SOS Mamães em Comac, sabe? Ele já tinha se transformado no SOS Mamães no Japão, porque já tinha mães de todas as províncias do Japão. E você postava o quê? Você fazia o quê mas na sua página? Qual era a principal ajuda que você dava? Ajuda de japonês ou ajuda de algumas coisas, papeladas? Qual Sim, era assim? era muita tradução, às vezes era informações a respeito de clínica, hospitais, aquela coisa, né? Receitas, às vezes era alguma coisa que vinha no jornalzinho da cidade e às vezes as pessoas não entendiam, sabe? Às Aquilo que a vezes mãe até. mesmo precisa, né? O negócio receita para Exatamente. fazer comida em casa ou clínicas para ir levar o filho ao hospital, essas coisas. Então, o Isso, básico do dia a dia isso. das mães, você levava isso para o público, né? Para as pessoas através É, da sua esse, esse, página. co- esse cotidiano de mãe, né? Uhum. E aí as coisas começaram a ir muito além disso, né? Porque muitas mulheres elas viam ali um refúgio, né? Um abrigo, vamos dizer assim, um lugar onde elas se sentiam acolhidas e começavam a trazer problemas mesmo delas, né? Algumas até problemas pessoais, outras algumas dificuldades. E aí começou a acontecer aquela ajuda mútua, entendeu? E isso foi muito bacana. E no decorrer eu vi que não tinha mais como eu administrar aquele grupo sozinha. Eu precisava da ajuda de outras pessoas. E nisso surgiu as moderadoras do SOS. Então, eu coloquei, pedi algum, né? Cheguei a algumas pessoas que eu via que estava sempre presente no grupo, fiz o convite e algumas aceitaram a ser moderadoras no SOS. E, obviamente, com essa rotina de mãe, é um tempo que elas dedicam, então isso varia muito, né? Geralmente, quando as moderadoras elas começam a trabalhar já não tem tanto tempo assim para estar se dedicando ao grupo, elas deixam a moderação. Isso já tem 8 anos, eu acredito que muitas mulheres já passaram pela moderação do SOS, todas colaboraram muito, deixaram um pouquinho de si, tem, né, acredito que levaram muito também do SOS com elas.
E hoje, chegando aí a 8 anos, a gente tem um quadro de aproximadamente 50, 60 moderadoras pelo Japão todo. 50, 60 mulheres dispostas a ajudar outras mulheres aqui no Japão? É isso que você está querendo dizer? Exatamente, Nossa, exatamente. incrível. Mas quais são, assim, as principais dificuldades que você encontrou quando você começou o SOS? Falando, assim, dos principais dificuldades que você via nas pessoas e você percebeu que você precisava melhorar, essa sua rede de contato. Quais foram as principais dificuldades que você começou, no começo, assim mesmo, do seu trabalho, do seu projeto? Olha, eu acho que não só no começo, meio e até hoje, né? A maior dificuldade de quem trabalha com público é a questão da opinião, né? É as pessoas aceitarem a opinião alheia, essa divergência de pensamento, de opinião. Isso sempre traz um certo tipo de conflitos, né? É sempre tema de discussão. Aí algumas pessoas acabam, né, partindo para ofensas, algumas agressões verbais. Antigamente, o Facebook ele não disponibilizava tantas ferramentas como ele disponibiliza hoje para as comunidades, né, os grupos. Hoje é muito mais fácil administrar o SOS do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Sim, com certeza. Eu também acho isso porque consegue deixar mais privado as coisas, somente para quem está dentro do grupo. Você pode administrar quem sai, quem entra. Muita coisa o Facebook ajudou nessas páginas, isso é óbvio. Sim, sim. E aí, você deve imaginar, hoje nós temos ali, né, mais de 35 mil mulheres. O SOS, a comunidade do SOS, ele é hoje a página mais ativa da comunidade brasileira. O SOS ele gera um tópico dentro do grupo ali de ajuda a cada 3 minutos. Isso é 24 horas. Nossa, Ele tem um nossa. alcance muito grande, né? E assim, não é questão de números, é questão de ser ativo, Sim, né? Então, isso é algo muito importante. Então, hoje, como sempre foi, acho que a maior dificuldade é lidar com essa questão de opinião, é essa dificuldade que às vezes as pessoas têm de aceitar que o outro ele tem o direito de ter uma opinião diferente da dele, né? sim. E isso a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, para controlar, né? Porque é onde gera as confusões. Mas, obviamente, não é maior do que os tópicos, né, de ajuda que nós temos. Então, quando tudo está ocorrendo bem, a ideia, né, ela nunca falhou. O objetivo ele sempre foi mantido, que é essa troca de experiência, é a ajuda mútua, né? É o acolhimento. Nada chega a ser maior do que isso, mas realmente a dificuldade é você controlar, às vezes, a questão das pessoas aceitarem opiniões divergentes da delas. É muito complicado mesmo, assim, você falando, perceber que quando nós queremos ajudar com um coração bom, com um coração de ajuda mesmo, empatia pelos outros, como foi o objetivo de criar esse projeto SOS Mamães no Japão, em qualquer grupo que a gente tenta criar, qualquer rede, qualquer órgão, qualquer ONG que a gente tenta criar, a gente vai receber opiniões de pessoas que não estão nem aí para o nosso projeto. Elas não vê o tanto de pessoas que você ajuda, o que nós ajudamos. É complicado, ainda mais que a gente está numa comunidade brasileira, que às vezes eu vejo, que deveria se ajudar uns aos outros por estarmos longe da nossa nação, longe dos nossos pais, mães longe dos seus pais, né? Elas também são filhas, a gente sempre esquece isso. E pessoas que precisam, famílias que precisam, mães que estão passando por dificuldades financeiras, emocionais, psicológicas, até com problemas, até questões físicas de agressões. E as pessoas elas não vê o trabalho, o tanto que é importante esse trabalho que as pessoas têm desenvolvido, e principalmente você que tem desenvolvido no SOS Mamães no Japão. Mas fazendo aqui uma pergunta, quando você começou a perceber que o SOS Mamães no Japão estavam crescendo,
e você falou assim, agora eu preciso começar a fazer eventos, agora eu preciso começar a juntar essas mulheres em um mesmo local. Porque nós sabemos que você faz eventos, ajunta pessoas, mulheres, fazem reunião, essas coisas. Como você percebeu assim, agora eu preciso juntar essas mulheres para me fazer um evento somente com elas? Olha só, essa questão dos eventos, elas nunca partiram de mim, tá? Eu sou uma pessoa que evito, não vou dizer assim que não gosto, na verdade eu não gosto, eu evito mesmo. Mas assim, como é um grupo muito grande, ele não se resume em mim, né? Sim, Tem muitas outras mães, outras mãos que fazem o SOS acontecer. Isso começou quando a gente completou, acho que 1 ano, 2 anos, e veio essa pressão dos próprios membros. Não, a gente tem que comemorar que isso, que aquilo. E, e eu tenho, às vezes, assim, muita vergonha, sabe? Esse contato, essa coisa social, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito de evitar. Mas houve muito essa pressão. E aí a gente realizou o primeiro evento, porque eu vi, não é verdade. É elas que fazem, né, tudo isso acontecer, elas estão aqui sempre ajudando, respondendo outras mães, e eu acho que a gente tem que atender esse pedido. E tudo que é feito ali é feito com a ajuda de todas, todo mundo coloca a mão nossa. na massa, né? Uhum. E aí a gente fez os primeiros eventos. E foi quando eu vi, acho que foi quando caiu a ficha realmente do alcance que aquele grupo tinha, né? O número de reunir tantas mulheres. E não só essa questão de números, mas também o feedback. Esse feedback do SS é algo que me surpreende a cada dia. Às vezes eu sou abordada por pessoas que eu não conheço, mas elas me conhecem através do grupo. Nossa, E os relatos que eu escuto, olha, isso mudou a minha vida, foi aquela fala, foi isso que você providenciou, que não sei o quê. Inclusive, hoje mesmo, eu acabei de postar um relato no meu Facebook de uma live que eu fiz essa semana através do Projeto Tsuru, né, que é um sim, sim. projeto que reúne vários psicólogos brasileiros para atender a comunidade brasileira. E ele nasceu também de uma necessidade que a gente viu dentro do SOS, né? E aí, essa pessoa, ela me escreveu um relato que me deixou muito emocionada, porque foi uma live para a gente falar sobre ansiedade. E aí eu quis reunir nessa live um profissional e outras pessoas comuns também que pudessem falar sobre isso, que já tivessem passado por isso. E a pessoa, ela mandou esse relato falando que ela se identificou, né? E ela entendeu os problemas que estavam acontecendo com ela e agradeceu por toda essa ajuda, porque até então ela não entendia qual era o problema dela. Mas Nossa. isso é muito comum, né? E embora seja comum as pessoas virem sempre nos abordar e trazer relatos muito parecidos com esses, é algo que ainda me deixa muito surpresa, né? Mas aí, assim, começamos com esses eventos e eu fui vendo o alcance do grupo, porque aí a gente saiu do virtual para ter contato diretamente com aquelas mães que estavam ali todo dia atrás da telinha, né? Sempre com uma palavra de carinho, algumas brincadeiras, outras às vezes muito bravas, enfim, faz parte. E eu acho que foi aí que eu comecei a ver o potencial e que a gente tinha como sair da tela e começar a realizar outros trabalhos, mas sempre mantendo esse objetivo de ajudar, de ser uma ajuda mútua. Quando eu falo para você ajuda mútua, Sim. porque tudo que eu procuro fazer dentro do SOS é algo que eu sempre deixo claro para as moderadoras, né? E para os membros também. A minha ideia é sempre promover algo que esteja ao nosso alcance, que dependa só das nossas mãos. Uma coisa orgânica que você quer dizer, né?
tudo orgânica, e exatamente. você não planeja, você não é que não planeja, você não fica pensando que nem marketing, né, aquelas propagandas pensadas para isso, mas é uma coisa que as próprias mães se ajudam, as próprias pessoas se ajudam para realizar um evento. E isso é legal, porque faz as pessoas se tornarem não somente, pessoas que visualizam seu trabalho através da página, mas pessoas que estão lá, querem cooperar com o trabalho, querem ajudar o trabalho e serem participantes que estão lá ativas, não participantes passivas que estão lá somente para ver, mas que estão lá ajudando, colocando a mão na obra, desenvolvendo o trabalho. E você tem percebido que, Isso. as mães elas se unem mais por questões assim. Quais seriam as questões que fez elas se unirem tanto assim? Será que foi a falta de uma comunidade de que elas possam se apoiar? Ou a falta do Brasil, a saudade do Brasil, saudade de familiares? Ou por não encontrarem aqui no Japão pessoas que elas possam compartilhar, conversar, se comunicar? Porque a gente sabe que a carga horária aqui das mães que trabalham aqui no Japão é que nem a de homem. 8 horas, às vezes faz 3, 4, 5 horas Sim, de horas sim. extras e elas chegam cansadas em casa, não tem com quem conversar além do marido, ou quando não tem o marido, quando são mães solteiras, essas dificuldades. Você percebeu que elas precisavam de pessoas que tivessem vivendo praticamente quase a mesma vida, vivendo mesma rotina, vivendo a mesma vida aqui no Japão, e você percebeu que elas precisavam de uma união? O que você poderia dizer que o que se tornou o SOS Mamães no Japão tão participativo na comunidade das mulheres aqui no Japão? Então, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque a resposta não é ou qual delas. É tudo isso que você mencionou. Sim. Então, tem o caso, né, das que se sentem sozinhas, às vezes estão em províncias afastadas, não tem com quem conversar. Tem casos né, de pessoas que estão longe da família. Tem muitos casos de mães que já têm uma programação para vir para o Japão e já começam a frequentar o SOS. Eu escuto muito isso, sabe? Às Nossa. vezes eu chego em alguns lugares, aí vem algumas mães e chega para mim e fala assim: olha, eu cheguei no Japão sabendo tudo que eu sei graças ao SOS. Seria tipo uma escola preparatória para o Japão. Preparatório. E teve uma mãe que foi até interessante, que ela chegou para mim e falou assim: eu acho que você não tem ideia do que você criou. O SOS, para mim, ele foi mais funcional do que o Google. Por quê? Quando eu coloco alguma coisa, alguma dúvida na lupa do SOS, são 8 anos de SOS, então imagina, um grupo que gera um tópico a cada 3 minutos, tem 8 anos, né? Tudo que você coloca ali, sai. Toda dúvida, qualquer palavrinha que você coloca ali, sai. E aí ela falou, é mais funcional porque é uma questão de vivência. Eu coloco a minha dúvida na lupa, ela sai, eu tenho ainda a opção de ir na pessoa que comentou, escreveu e procurar ela, né? E trocar as informações diretamente. Nossa, que legal. Então, Então, eu é realmente não incrível. fazia ideia de tudo isso. É como eu Sim. falei para você, eu estou sempre me surpreendendo. Aí, voltando um pouquinho, né? Essa questão de ser algo feito por elas, eu digo isso que às vezes as pessoas elas não entendem o que é a força do SOS, tá? Eu vou te explicar o que é. A força do SOS é que muitas pessoas são ajudadas, né, beneficiadas, e essas muitas pessoas não são apenas as mães participativas, não são apenas as mães que gostam do SOS, porque tem aquelas também que não gostam do SOS, mas estão ali. Por quê? Porque elas têm a lupa, porque elas sabem que qualquer coisa que elas escreverem ali, alguém vai responder, alguém como elas, mãe como elas, né? Que de certa forma tem uma vivência, uma experiência parecida, entende? Então, Sim. assim, é mais a funcionalidade do SOS. E aí, a questão dos trabalhos por trás, os trabalhos por fora, essa ajuda
que muitas vezes a gente não leva para as timelines, não leva para as redes sociais, eu posso te dizer que é praticamente aí 80% da força do SOS. Porque En- essas pessoas que recebem essa ajuda são as pessoas que conhecem realmente o trabalho do SOS, das moderadoras, e são as pessoas que fecham com o SOS. Nossa, então, além do trabalho que vocês tá ao público, que o público pode estar vendo, vocês têm esses projetos que nós poderíamos dizer aqueles projetos que estão atrás das sombras, que estão por trás, Que estão que é atrás isso, das sombras. que é aquilo que dá a força mesmo para o SOS, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. E quais são, eu Isso, vou listar algumas era dessas essa a pergunta que ajudas. eu ia fazer. Olha, a gente recebe, eu posso pôr aí para você que praticamente diariamente pessoas querendo se suicidar, mulheres vítimas de violência doméstica, denúncias de abuso infantil, maus tratos, sabe? Famílias que estão passando por necessidades, muitas vezes a gente já chegou a ir em casas de família que tinha 300 ienes, né? Pai, Nossa, mãe, uma criança de 3 anos, e eles tinham 300 ienes no bolso para passar um mês. nossa. Sabe, a gente chega em casa já recebeu denúncias de casal de idosos que a moderadora chegou em casa, não tinha nada na geladeira. E isso são coisas que jamais são reportadas para timeline de grupo ou qualquer rede social, internet. É aquele trabalho assistência social, né? A gente É, A gente também, a gente percebe que, além que nós sabemos que nós trabalhamos também aqui com assistência social, na nossa comunidade, na nossa igreja, e a gente percebe que tem coisas que a gente não precisa ficar postando, olha, estou ajudando uma nova pessoa, olha, tá vendo essa pessoa, essa família eu ajudei, mas são coisas que o ser humano ele tem que olhar com empatia, com amor ao próximo, olhar para os outros como a Bíblia vai nos dizer, amar a Deus como nós devemos amar a nós como nós amamos o nosso próximo. Isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Se nós ajudássemos a todas as pessoas que passam por abusos, agressões físicas, que passam por problemas financeiros aqui no Japão, nós teríamos uma comunidade muito melhor, com uma vida saudável melhor, com uma vida de saúde mental também melhor. E é trabalhos que as pessoas elas não vê e que elas não vê que você está produzindo juntamente com o SOS Mamães no Japão. Não é somente a Lilian Mishima, mas mulheres, outras pessoas ajudando a comunidade a viver, as pessoas a viverem uma vida melhor. Essas ajudas assim que você tem feito, a minha pergunta é, você percebe que às vezes você encontra. Você sabe que quando nós ajudamos as pessoas e quando outras pessoas vão descobrindo, por assim dizer, vai criando o link, olha, tá vendo? Fui ajudado pela mamãe SOS. E outras mães vão te procurando, assim, uma questão, ou vocês que procuram, ou elas que te procuram. Como que as pessoas elas começam a descobrir os projetos sociais que vocês têm feito? então, são elas que nos procuram, né? Sim, Há algumas, eu vou te dar um exemplo, que seria esse trabalho de cestas básicas, né? sim, Então, agora, devido à pandemia que teve, a gente viu um aumento muito grande de pedidos de ajuda, as famílias passando necessidades, a gente criou uma campanha grande, né? Levou para as redes sociais e criamos um mecanismo ali que deu certo em cima dessa experiência de 8 anos. Mas antes disso, a gente já fazia esse trabalho de distribuição de cestas básicas. Então, o que aconteceu? Eu criei o SOS ele existe desde então. Eu vi a necessidade de criar os grupos regionais também. Então, fora o SOS, a gente tem os mamães em Gifu, mamães em Shizuoka, mamães em Osaka, Nagoya, Komaki, papapá, que é onde estão as moderadoras, né? E esses regionais, eles foram criados por quê? Para ser ainda mais funcional. Então, quando a gente recebe um pedido de ajuda de uma mãe de determinada província, as moderadoras, vou te dar um exemplo, lá de Shizuoka, né? Então, eu tenho as moderadoras em Shizuoka, elas recorrem àquele grupo regional, sem expor ninguém. Olha, a gente recebeu aqui um pedido de ajuda
de uma família de, né, tantos números, tantas crianças, a Uhum. situação é essa ou essa. A moderadora, ela serve de ponto de coleta, né? É feita aquela arrecadação e ela praticamente assim, no mesmo dia é levado aquela ajuda, uma cesta básica, alguns alimentos para essa família. Nossa, então vocês, além de ter uma página, vamos dizer assim, oficial, vocês têm várias em cada província ajudando assim, em cada Sim, a região. gente tem isso, a gente tem um grupo regional aonde existe uma concentração de mães brasileiras. E aonde a gente tem as moderadoras também nessas regiões, que é exatamente para isso, porque o SOS ele é muito grande, né? É uma Sim. timeline que não para. Às vezes a mãe ela tem uma dúvida que é regional. Vamos supor, hoje, se ela quiser saber de um hospital do lado da casa dela e ela jogar num grupo com, né, com 36 mil mulheres que tem ali, acaba ficando mais difícil dela ter a sorte de uma pessoa ali da mesma região de responder. Quando ela coloca essa dúvida num grupo fechado com mães da região, da região dela, próximas a ela, essa dúvida é sanada mais rapidamente. Nossa, então, agora a pergunta é, qual é a província ou a região que vocês têm mais mães nas páginas de vocês? Toyohashi e Hamamatsu, Shizuoka. Shizuoka. Shizuoka tem sido grande mesmo, sempre foi uma comunidade muito forte. Sempre. É, Toyohashi também é Aichi, tem, né? tem muito Sim, alcance, que é a arte, sim. exatamente. São, E são as aí duas tem algumas províncias, que né? são as duas províncias. Tem algumas que são mais ativas e tem outras que tem um número menor de brasileiros. Shimane também tem um alcance bacana, Nossa, vocês têm né? Shimane, longe. Tem aonde você imaginar que tem uma concentração de mães brasileiras, a gente tem um grupo regional ali, inclusive até em Okinawa. Nossa, que E legal. está funcionando muito bem também. Aí, uma coisa sobre essa questão se a gente vai procurar ou elas que nos procuram. Veja bem, uma coisa que eu sempre tomei cuidado e eu nunca quis e nem pretendo trabalhar assim é essa divulgação. Até porque nunca foi a minha intenção, né? Ganhar popularidade em cima disso, por isso nunca divulguei, não é Sim. divulgado. As pessoas acabam sabendo porque, como eu falei para você, o É uma número de questão pessoas que orgânico, nos né? procuram orgânico, o número de Isso. pessoas que nos procuram é grande, né? Isso acaba indo de boca em boca. As pessoas que recebem essa ajuda, elas acabam de certa forma fechando ali com o SOS, né? Hoje ela foi ajudada, amanhã ela quer ajudar outra pessoa que está passando pela mesma dificuldade que um dia ela passou, e isso que vai tornando a força do SOS. Na verdade, não sou eu, é esse todo, né? Que elas que fazem isso acontecer, mas tem um porquê aí de administração também que eu não gosto de divulgar, que é aquilo que eu Sim, te falei lá no começo. Eu sempre quis que o trabalho fosse orgânico. Ele tem que ser dentro daquilo que a gente tem alcance de fazer. Se hoje eu divulgar, né, algo que a gente não vai ter condições de responder à demanda, porque a que a gente recebe não divulgando, ela já é grande. nossa. Entendeu? Então, assim, tudo que vem é feito pelas meninas, né? Pelas moderadoras, são elas que atendem, é elas que direcionam, é elas que faz esse primeiro acolhimento. Nisso, eu fui vendo a necessidade de fazer algumas capacitações, de criar projetos paralelos, né? Depois de esse ano completa 4 anos que o SOS também virou uma ONG, então eu criei uma NPO, uma ONG, né? Uhum. Porque aí a gente vê a necessidade de um reforço. E em cima dessas demandas, vendo essas demandas que eu vou criando alguns projetos paralelos. Então, um exemplo, o projeto Tsuru foi um deles, né? Como a gente recebe diariamente ali vítimas de violência doméstica, pessoas com depressão, pessoas querendo se matar, não somos profissionais da área, podemos até fazer o primeiro acolhimento, estamos ali praticamente para isso, mas não somos profissionais. E foi vendo essa necessidade que eu criei o projeto, reuni psicólogos que estão atuando no Japão,
né? Em várias regiões. Hoje a gente tem aí praticamente 9 profissionais, 10 profissionais trabalhando no projeto Tsuru. Nossa, que E legal. toda essa demanda que está ali também é onde a gente encaminha. Por quê? Porque essas pessoas elas precisam de um atendimento profissional, que não somos nós. Sim, é uma coisa que eu percebo, foi até um dos temas dos meus podcasts, os meus 2 podcasts anterior, que eu falo a respeito da depressão, ansiedade, que as pessoas elas passam aqui no Japão. É que nem eu falo, sempre eu falo, a tristeza de estar longe da família, de estar numa cultura nova, de estar em um país novo. As pessoas elas acabam entrando em depressão sem saber que estão em depressão, sem saber que estão com tristeza e elas não conseguem sair daquele, vamos dizer, aquela depressão profunda, crônica, aquele estresse do dia a dia, aquele estresse crônico que faz que ela entra em depressão, mas não sabe que está em depressão e ela percebe que a vida dela não tem sentido, não tem propósito e elas não têm com quem conversar. E quando a gente vê os projetos como SOS Mamães no Japão, que tem mulheres que dá para conversar, mulheres conversar com mulheres, pessoas, comunidade conversar com comunidade, mamães conversar com mamães. Eu já vi muitos casos também de questões de depressão pós-parto, que é muito, muito Sim, difícil de se sim. lidar. A gente vê isso, a gente trabalha com isso. E eu tenho percebido que quanto mais nós conversamos e temos uma comunidade para nós nos abrirmos, seja ela uma comunidade como o SOS Mamães, ou a comunidade como as igrejas sérias, e essas questões que tem um local que a pessoa possa se sentir em casa. Querendo ou não, aqui, por exemplo, na nossa igreja, a gente vê que tem, as pessoas elas vêm por causa da coxinha, do pastel, da feijoada, da comida brasileira, a língua portuguesa, que a gente ensina, a língua japonesa, que estamos aqui para acolher a todos. Ela se sentir parte de uma família, se sentir parte de algum lugar, é muito fundamental para as pessoas que moram aqui no Japão. E querendo ou não, o SOS Mamães no Japão tornou-se mães de famílias, mães de mães que estão aqui no Japão, mães de criança, mães de pessoas. Vocês se tornaram as próprias mães, que eu, conversando com você, eu percebi que é aquele coração de mãe, que nós sabemos que sempre cabe mais alguém. É incrível. Agora, me fala um pouco dos seus projetos para o futuro, além do projeto que você falou, que tem psicólogos reunidos no Projeto Soro, mas quais são, se quiser falar um pouco mais do projeto, me fale, quais são os planos para o futuro do SOS Mamães? Olha só, a gente tem já alguns projetos em andamento, né? Esse ano tudo parou decorrente à pandemia, mas já temos até praticamente assim alguns projetos concluídos que só estamos esperando dar uma melhorada na situação para poder tá lançando, né? E em cima assim do que eu posso te adiantar são projetos voltados para violência doméstica, porque é praticamente aquilo que eu falei para você. A gente tem uma demanda muito grande, tem ali um quadro de praticamente 50, 60 moderadoras, mas não são profissionais, eu também não posso ficar sobrecarregando essas meninas, né, que são mães, trabalham fora, trabalham dentro de casa, e geralmente são assuntos muito pesados, embora a gente está sempre conversando, selecionando algumas, fazendo um treinamento, orientando para serem as primeiras a acolher esses casos, mas ainda assim não são profissionais. Então, eu tenho trabalhado em cima de criar, né, algo em prol disso. Então, provavelmente aí no próximo ano a gente já vai estar lançando algo destinado para violência doméstica aqui no Japão. E fora isso, a gente quer continuar com a ação solidária das campanhas foi feita a campanha de cesta básica, já era algo que a gente fazia. Como com esse ano, devido ao aumento a gente acabou criando esse mecanismo e deu muito certo, porque hoje a gente tem um banco de dados de doadores em quem a gente pode contar. Então, toda vez que surge algum assunto, alguma família passando necessidade, a gente tem as pessoas certas com quem pode contar. Isso tem facilitado muito também. Então, é algo que nasceu esse ano e eu quero dar continuidade, né? E é isso, assim, eu tenho família, né?
Tem os meus filhos, tem minha casa, tem o meu trabalho. A gente não vive em prol do SOS 24 horas em termos, Uhum. porque acaba tomando muita parte ali do seu dia a dia, da sua vida, do seu pensamento e preocupação. Mas é algo que a gente sempre tá se dedicando, né? Então, assim, tenta conciliar com o tempo que sobra, e isso também acontece com as outras moderadoras. Tem para mim que o SOS deve continuar aí por um bom tempo, porque o único objetivo dele mesmo, e de quem está ali, sabe disso, entende e compartilha do mesmo sentimento, é isso, é ajuda mútua, é uma ajuda a outra. Então, eu sempre vou ajudar com aquilo que eu posso, que está dentro das minhas condições, o mesmo são com elas. Então, a gente nunca indo além do que a gente pode, eu acho que é muito mais fácil de trabalhar. E quando a gente fala não ir além do que a gente pode e unir as forças que todo mundo pode, o negócio fica muito grande, fica muito forte. É a unidade faz a força, né? A unidade, ela Exatamente. promove a força, porque a gente sabe que se é uma ou duas pessoas ajudando uma família, vamos supor, né, fazendo calcular matematicamente aqui, se você precisa ajudar uma família, que ela precisa ali a comida básica para o mês, vamos supor que é 30.000 ienes, um exemplo. Se tem duas pessoas só ajudando isso aí, é 15 mil para cada, certo? Agora, se você tem quase 30.000 pessoas que são mais ou menos o grupo que vocês têm, certo? Se você tem 30.000 pessoas no grupo, fica quanto para cada? É só fazer o cálculo. Fica muito mais fácil todo mundo se ajudar, todo mundo se colocar à disposição, é cada um dando itien, por exemplo, né? Exato. É isso que É a faz a força. união, né? É a união. É a união Isso. que faz tudo acontecer. E aí a gente sabe que, né, tem que ir criando algumas regras, nem sempre as pessoas gostam de regra, mas para ter ordem é preciso, e alguns mecanismos, mas sempre em prol disso, de estar beneficiando toda a comunidade. Tem uma preocupação muito grande com as moderadoras, né, porque são elas que estão ali no pilotão de frente. Hoje eu nem tenho tanto contato assim diretamente, praticamente passa tudo por elas e vem bem filtrado para mim, Sim. né? Então eu tenho assim um apreço muito grande, um cuidado, um carinho, agradecimento, mas eu nem devia usar essa palavra agradecimento, porque elas não fazem para mim. E isso a gente sempre conversa, eu deixo bem claro que quem entra para se tornar uma moderadora do SOS, ela nunca deve achar que ela está me ajudando, porque daí passa a não ter sentido. Ali é um todo, né? É mãe ajudando mãe. Então a ajuda é para toda a comunidade e não para mim. E quando a moderadora ela entende isso, ela desempenha muito melhor o papel dela no grupo. Nossa, que legal. Achei demais essa conversa que nós tivemos. E eu sempre, a gente acompanha o trabalho de longe, nós moradores aqui do Japão, a gente sabe do trabalho, a gente lê as entrevistas que você dá para as revistas que circulam aqui no Japão. O trabalho seu tem chegado até o Brasil, tem chegado em muitos lugares, e a gente tem visto que é um trabalho feito por mulheres para ajudar mulheres e para ajudar não somente as mulheres, mas toda a família que essas mulheres possuem aqui no Japão. Lilian, para nós terminarmos a nossa conversa aqui, terminarmos o nosso papo, aonde nós podemos te encontrar? Quais são os métodos que nós podemos entrar em contato, as suas redes sociais, a sua página do SOS Mamães, que nós já falamos bastante, as suas considerações finais, aquilo que você quiser passar também, uma mensagem também de apoio para todas essas pessoas que nos ouviram no dia de hoje. Tá certo. Bom, quem precisar falar comigo, né, quiser falar comigo, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar é realmente pelas redes sociais. Tem o meu perfil no Facebook, tem a página do SOS, tem o grupo é fechado, mas tem a página também, qualquer coisa pode mandar uma mensagem ali, né, que as meninas elas me repassam, foi mais ou menos o que aconteceu, né, como você fez ali, e aí eu acho que fica mais fácil. E a mensagem que eu gostaria de deixar, não só pro meu público que são mães e mulheres, mas para as pessoas em geral,
que estão aqui no Japão é que elas olhem para o lado. Hoje eu vejo que a maior dificuldade dos brasileiros é, às vezes, se sentir muito sozinho, né? É achar que não vai poder contar com as outras pessoas, que as pessoas não vão entender, que ele não tem, às vezes não tem amigos. A gente vê muitos casos de solidão, né? De falta de confiança. E muitas vezes são pessoas muito próximas da gente. Então, se todo mundo olhar um pouquinho para o lado e ver o que está acontecendo ao seu redor, né? Ser mais sensível com os acontecimentos ao lado, eu acho que a gente consegue fazer uma comunidade muito, muito melhor, mais unida, porque tudo dá certo quando a gente une forças. A gente não tem como abraçar o mundo, não tem como ajudar a todos, não tem como solucionar todos os problemas do mundo, mas se a gente pegar tudo aquilo que a gente pode, tudo que a gente tem o alcance de fazer e unir com um do outro, unir forças, né? A união faz a força, com certeza a gente consegue fazer e criar uma comunidade brasileira muito melhor aqui no Japão. Muito obrigado por essa conversa e também quero deixar minhas últimas palavras que quando nós nos unimos, amando o nosso próximo, tendo empatia aos nossos próximos, nós conseguimos fazer um trabalho que nem o SOS Mamães no Japão. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos a mais um fim de podcast. Eu quero pedir um onegai, um favor para vocês. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas amigas, para que elas possam saber que há aqui no Japão uma comunidade que quer ajudar elas nas questões relacionadas às mulheres aqui no Japão. Então, pessoal, eu, Everton Miyazaki, falando aqui diretamente do Japão, falando sobre a cultura no Japão, sobre a comunidade brasileira, falando tudo que der para falar sobre o povo que vive aqui na Terra do Sol Nascente. Deus vos abençoe.